assim a palavra do nosso Deus. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Mantenha a sua Bíblia aberta. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo tempo que nós temos reunidos como família. Como é gostoso cantarmos juntos. Como é gostoso ouvir as vozes de toda a congregação, louvando, adorando o Senhor. Obrigado porque também pudemos ler a Tua palavra em conjunto. Nos unimos em oração, através da oração do nosso querido João Fardim. E agora o Senhor falará aos nossos corações através da sua palavra, Deus. O Senhor nos conhece, sabe exatamente aquilo que nós precisamos nessa manhã. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de falar do Salmo 91, é muito interessante nós analisarmos como que a Bíblia ela é formada. O livro dos Salmos, o Saltério de Israel, é um livro que contém a coletânea das canções que foram importantes para essa nação. Mas não como uma playlist do Spotify. Essas músicas e essas poesias, elas retratam muito mais do que entretenimento. Elas falam profundamente aquilo que estava na alma do povo de Deus, em cada um dos momentos. De modo que nós não temos capítulos no livro dos Salmos, nós temos canções com começo, meio, fim e propósito. 150 unidades perfeitas. Mas o mais interessante é que esses salmos, eles não foram lá jogados aleatoriamente. Eu não sei como que você faz uma playlist do Spotify. Se ela tem algum sentido para você, eu quero essa canção depois dessa. Mas o livro dos Salmos, cada salmo ele foi cirurgicamente colocado onde ele deve estar, por aqueles que organizaram essa coletânea, devidamente inspirados pelo Senhor. E o livro dos Salmos, eles são divididos em 5 seções.
E o Salmo de número 91, ele está inserido naquilo que é conhecido como a quarta seção do livro dos Salmos. O Salmo 91, ele faz parte de um grupo de 16 salmos, do Salmo 90 ao Salmo de número 106. E eles retratam especificamente esses salmos sobre a soberania de Deus, a eternidade de Deus e a fidelidade de Deus. Só que o mais legal em olhar o livro de número 4 dos Salmos é entender que precisamente, divinamente, ele foi colocado depois do livro 3, porque o livro de número 3, ele abarca salmos que mostram o caos e a desilusão do povo. Olha só, para você ter uma ideia, o salmo de número 89, que é o último salmo do terceiro livro. Olha como ele termina o livro 3. 46, 89 e 46. Até quando o Senhor ficará escondido para sempre? Quem nunca, pelo menos, pensou isso? Até quando o Senhor ficará escondido para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te como é breve a minha existência. Terias criado em vão todos os filhos dos homens? Quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que os teus inimigos, Senhor, têm insultado os passos do teu ungido. Aí ele termina: bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. Tipo assim, depois que eu expus tudo, amém, amém. Assim termina o terceiro livro. O terceiro livro, ele vai falar sobre essa crise teológica da aliança. Será que o Senhor se esqueceu de nós? Aonde está Deus? Será que se escondeu? É no terceiro livro que nós temos o Salmo 73, escrito pelos filhos de Asaf, que ele fala: Senhor, por que os ricos prosperam e os justos sofrem? Bom, quem já nunca se indagou também sobre isso sendo um crente? Nós vemos lamento por conta da destruição de Jerusalém, do templo, e a busca de Deus em meio à ruína. Só que o livro de número 3, ele encerra com essa tragédia. Mas olha o primeiro versículo do Salmo 90, que é o início do livro 4. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Já é um outro time aqui. O livro de número 4, esse compêndio, ele vai falar sobre a soberania, eternidade e fidelidade. Isso é muito importante porque nós precisamos saber que o Salmo 91, ele é um salmo que ele está apontando justamente para isso no nosso Deus. O Salmo 91, ele está apontando para um Deus que é soberano, um Deus que é eterno, cuja fidelidade dele não pode ser abalada ou mudada. Alguns olham o Salmo 91 e usam ele como uma espécie de amuleto de proteção. Talvez você conheça alguém que tenha como item decorativo ou mais decorativo, quase que um amuleto de proteção na sala, a Bíblia aberta no Salmo 91. As outras páginas estão todas coladas, porque nunca foram abertas. Mas o Salmo 91 está ali para espantar mal olhado. Espero, meu irmão, honestamente, que você não seja uma dessas pessoas. Mas
O Salmo 91 não mostra muito, não protege ninguém, ele é aberto, mas ele vai mostrar quem pode nos proteger. Essa é a intenção do Salmo 91. O Salmo 91 vai nos mostrar como nós podemos viver diante dos perigos dessa vida. E são muitos os perigos que nós enfrentamos. Será que existe um tipo de medo pecaminoso que nós temos e nós estamos pecando contra o nosso Deus? O Salmo 91 ele vai mostrar para a gente que habitar na sombra do Altíssimo é o único caminho seguro da vida. Esse salmo nos ensina também sobre coragem para encarar os desafios e temor, vivendo debaixo da sombra desse Deus maravilhoso. E eu quero dividir esse salmo em 5 partes, para o nosso melhor compreensão. E a primeira parte, eu queria falar sobre os perigos da vida, que esse salmo ele escancara diante dos nossos corações e das nossas mentes, a partir do versículo 3, 5, 6 e 7. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro, é a primeira coisa que ele mostra o temor dele. Da peste perniciosa, é a segunda coisa. Verso 5, você não terá medo do terror noturno, terceiro aspecto de medo e de perigo. Nem da flecha que voa de dia, é o quarto aspecto. Nem da peste que se propaga nas trevas, é a quinta coisa que o salmista coloca em relação aos seus temores. Nem da mortandade que assola o meio-dia, é a sexta coisa que o salmista coloca aqui como medo. E a sétima coisa, caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, guerra, briga, e você não será atingido. O salmista ele começa aqui, meus irmãos, fazendo uma lista de coisas que o assustam. Qual é a sua lista? O que você acrescentaria na lista das coisas do mundo que te assustam? Porque tem muita gente que pode até falar assim: eu não tenho medo de nada. A pessoa que fala isso é porque ela ainda talvez não se deparou com aquilo que vai provocar medo nela. Mas a verdade é que todo ser humano, ele tem medo de muitas coisas. Seja um medo pecaminoso ou um medo verdadeiro. Tem gente que tem medo de sair na rua para comprar, ir no mercado depois das 11 da noite. Tem gente que tem medo de andar de carro na rodovia. Tem gente que tem medo de perder um ente querido. Medo de perder um filho. Perder a esposa, perder o marido, perder o pai, perder a mãe. Tem gente que tem medo de perder o emprego, perder a boa saúde, perder a sua casa, perder o seu carro. Enfim, essa lista ela é muito grande porque nós vivemos num mundo perigoso. E o salmista começa dizendo aqui que nesse mundo ele se sentia como presa. Ele livrará você do laço do passarinheiro. O passarinheiro é aquela pessoa que vai caçar pássaros. É o predador diante da presa. E quando ele fala aqui por 2 vezes peste e no verso 6 mortandade, claramente ele está falando sobre condições de saúde. E olha, quando a gente fala de doença, bate na madeira, né? Porque ninguém quer isso. Tanto que falar desse assunto de doença é uma coisa que já nos deixa mal. Inclusive a banda de rock Titãs, ela tem uma música onde ela só fala sobre isso. Então se você tem álcool em gel na sua bolsa, esse é o momento de você passar na sua mão, porque eu vou ler alguns versos da música do Titã. Fala assim: peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose e anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúme, asma, cleptomania, reumatismo, raquitismo, cistite, distimia,
hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. Passa um álcool na mão agora. Passa um álcool na mão. A gente ouve isso, não fica meio para baixo? Fica meio down? Porque são os medos que nós temos profundamente na nossa alma. Quando ele fala que cai 1.000 à sua direita, 10.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, ele fala sobre guerra, algo muito comum na comunidade de Israel, talvez para a gente seja algo muito distante. Você nem era vivo quando o Brasil se meteu na última guerra. Agora, pense aqueles que estão na Ucrânia, os civis da Ucrânia e da Rússia, da Palestina, Israel, toda essa guerra, o temor que isso dá. Quando a gente pensa que a diplomacia mundial está aí fragilizada, como seria uma terceira guerra mundial? Irmãos, o povo de Deus passou isso na Bíblia. E a Bíblia é tão maravilhosa porque ela não nos engana. A Bíblia, ela não conta a história de Alice no País das Maravilhas. Ela é muito prática e real em mostrar assim: o povo de Deus tem medo e o povo de Deus sofre. E nesses 4 versículos, nós conseguimos ali sintetizar também os nossos medos. Quais são os seus medos? O que faz você conviver com terror noturno? Quando você tenta dormir, não consegue, porque você está cheio de temores. Seu cônjuge dormindo, roncando do seu lado, mas você não consegue pregar o olho. Você vai tomar banho, e a sonoridade da água que cai maqueia as lágrimas que você está chorando ali de medo. Ou quando você se tranca no banheiro, está todo mundo falando assim: nossa, demora 2 horas no banheiro fazendo número 2, e não é. Você está ali refletindo com seus medos. Então a primeira coisa que esse texto vai nos mostrar, meus irmãos, é que nós vivemos num mundo perigoso. Nós nos deparamos com os perigos da vida: guerra, clima, presa, predadores, medo, perigo, violência, doenças. Nós vivemos num mundo caótico e perigoso. E seria terrível para nós se o Salmo ele terminasse aqui. Seria terrível se a gente falasse: vamos orar. Mas a segunda coisa que eu queria destacar nesse texto é que o objetivo desse salmo não é colocar medo na gente. O objetivo do salmista aqui não é falar que nós devemos sair daqui abalados. Mas o objetivo dele é mostrar que existe um Deus que é maior do que isso. Existe um Deus, o único Deus, que é maior do que o cenário mostrado nos versos 3, 5, 6 e 7. E eu queria que você lesse comigo o verso 1, 2 e depois nós vamos ver o verso 4 e 11 e 12. Começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vale notar, meus irmãos, que em 2 versículos o salmista ele destaca 4 atributos magníficos de Deus. A primeira que ele vai destacar aqui é a palavra Altíssimo, que em hebraico é a famosa palavra Elion, que nos protege, que é tão grande que nos passa segurança. Eu queria fazer um negócio: na igreja aqui nós temos algumas pessoas altas, né? Marcel, fique em pé, são os mais altos da igreja. Marcel, lá. André, lá no fundo, André. Giovanni, fique em pé, Giovanni.
Cadê o Mateusão? Mateusão, olha lá, ó o Mateusão lá, fica em pé. O Elbert não está aqui, nem o Davi Melo. Davizão está aí? Não. Sérgio Silva, não, brincadeira. É assim. Gente, imagina você andando, só mais um pouquinho, com esses 4 homens de Deus, a altura deles, quase 2 metros, 2 e... Quanto, Giovanni? 1,92? Hã? 94? 1,90, Mateus? 1,90, gente. Se você for partir para briga, pode sentar a brigar, com quem que você quer estar? Não vou te pôr nessa, viu, Serginho? A gente sabe que você é um samurai, lutador. Olha a segurança que dá, né? Andar com gente alta assim. Não que você nos seus 1,70 m, 60 não sejam seguros. Mas o que o salmista está dizendo que a altura de Deus, o tamanho de Deus, faz total diferença para quem quer ser protegido. É no esconderijo desse Deus gigante, alto, que Ele está escondido, refugiado. Ele não tem limitação nenhuma, o nosso Deus. Ele é altíssimo, muito mais alto do que qualquer um de nós. E a segunda palavra que ele usa aqui é a palavra onipotente, a palavra Shaddai. Quem nunca ouviu a expressão, né? É o Shaddai, o Todo-Poderoso. A sombra do onipotente, do Shaddai, do Todo-Poderoso, descansa. Imagina o que é você tirar uma soneca tranquila ao lado do Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele está lá no esconderijo do Altíssimo, mas ele está descansando também na sombra do Onipotente, na envergadura desse Deus que não pode ser abalado, que não há ninguém mais poderoso do que Ele. E aí ele diz ao Senhor, a terceira palavra aqui, Senhor, é o nome da aliança, é o Yahvé, é o Deus do pacto. O salmista está fazendo essas lembranças. Meu Deus é altíssimo, Ele é todo poderoso, e Ele é o Deus da aliança com o seu povo. Não é simplesmente Senhor, por isso está tudo em maiúsculo aqui. É o Deus da aliança, é o nome que foi dado lá para Abraão, para Moisés. Eu sou o que sou. E ele diz ao Altíssimo, ao Onipotente, ao Deus da aliança: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus. Aqui é a quarta palavra, Elohim, que é o Deus, que Ele é o Deus da aliança, é o Altíssimo, é o Onipotente, mas é o Deus da comunidade, é o Deus relacional, em quem confio. Verso de número 4, Ele o cobrirá com suas penas, dando a ideia aqui de uma grande ave, cuidando do seu, e sob as suas asas você estará seguro, a sua verdade é proteção e escudo. E não é a única vez, o próprio Jesus lá em Mateus capítulo 23, ele faz essa mesma referência. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes os quis reunir debaixo das minhas asas, protegê-los. Irmão, 1 de João 5,18 é muito claro, dizendo que aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Você pode até fazer uma lista das coisas que Deus já fez por você, dos livramentos que Ele fez em você. Mas sabe uma das coisas que nós muitas vezes não prestamos atenção e não conseguimos, é fazer uma lista das coisas que Deus nos livra e nos protege, que nós nem imaginamos.
Pode ter certeza que para cada coisa ruim que acontece com você, tem uma lista de pelo menos mais de 2 milhões de itens que Deus livrou você. Só que você nem ficou sabendo. Você nem teve ideia. Mas Deus cuidou, zelou. Ele sustenta o mundo, a nossa vida. Ele faz você ainda dormindo, respirar, seu corpo funcionar, mesmo inconsciente, no seu sono. E essa proteção também, em versos 11 e 12, envolve anjos. Porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ainda que a Bíblia seja muito específica e não tão profunda na questão dos anjos, mas diz que eles estão envolvidos no cuidado, além de serem mensageiros, no cuidado do seu povo. Lembre-se, isso não é base para você acreditar em anjo da guarda, tá bom? Tem aqueles que falam assim, não pode dormir de bruço que esmaga o anjo da guarda. Quem já ouviu isso daí, né? Não é isso que a Bíblia está dizendo, mas existe os mensageiros de Deus que de certa maneira protegem a gente. Inclusive Jesus, quando foi tentado pelo diabo, a gente vai falar disso mais adiante, ele não negou isso. Ele só não caiu na lábia do diabo, mas ele não negou a questão que os anjos também, eles exercem por conta de Deus um tipo de proteção. Então, meus irmãos, se de um lado a gente tem um mundo com um perigo, do outro lado nós temos um Deus que é muito maior do que eles. É isso que o Salmo está mostrando. E a terceira coisa, meus irmãos, é que essa proteção, será que ela é para todos? Ou para alguns? Será que é para todo mundo que fala assim, eu acredito em Deus? Ou é para alguns? Irmãos, o texto é muito claro dizendo que ela está disponível apenas para aqueles que confessam Deus como seu Senhor. Apenas aqueles que confessam Deus como seu Senhor. Versos 9, 14, 15 e 16. O verso 9 especialmente, ele diz, você disse. Esse que está clamando ao Senhor, o salmista, você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. O Salmo inicia dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que descansa à sombra do Onipotente. Aquele que fez de Deus o seu refúgio pessoal. Olha o que o verso 14, 15 e 16 diz. A resposta de Deus para esse que disse. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Eu vou saciá-lo com longevidade. Eu lhe mostrarei a minha salvação. Então, a proteção de Deus, meus irmãos, ela não está disponível para o brasileiro desatento que diz que tem Deus no coração. Não é isso. É para aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles confessam um Deus verdadeiro e não um Deus genérico. Não um Deus genérico. Então essa proteção, ela está disponível apenas para aqueles que confessam Deus como Senhor. Os irmãos se lembram lá de Romanos capítulo de número 8, texto clássico do apóstolo Paulo, onde ele diz que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é só para aqueles que se simpatizam apenas com o Evangelho. É para aqueles que dizem, nosso Senhor. Irmãos, não há nada de mal que pode nos separar do amor dele.
Não há nada que pode fazer com que a gente fique paralisado pelo medo. Porque se nós estamos ligados a Jesus Cristo e a adoção nele, nós estamos numa situação privilegiadíssima. Se nós temos Jesus como nosso Senhor, olha o que diz o verso 14, 15, 16, as promessas de Deus para as nossas vidas. Mas existe sim um pecado, um medo pecaminoso. E talvez nós estejamos vivendo como incrédulos ao viver nesse mundo com medo de tudo. O medo de ser aceito pelos outros. O medo das coisas ruins baterem na porta da nossa casa. Esse é o medo pecaminoso, porque ele parte de uma incredulidade sobre quem está conosco. Ele parte da negação da prática da promessa bíblica de que o Senhor está conosco e nos protege. E eu sei o que você está pensando. Porque parece assim, parece que tudo isso é muito fantasioso, não é real. A gente vive a vida diária e sabe que as coisas não são tão fáceis como elas aparentam ser, ou como o diz aqui o texto bíblico. Mas a gente vai chegar nisso. A quarta coisa importante para a gente se lembrar é justamente isso. Mas como é que esse salmo pode ser verdade diante da realidade da vida? Nós vivemos nesse mundo e sabemos que não é assim. Como é que eu não tenho um medo pecaminoso? Mas, meus irmãos, a verdade é que essa proteção maravilhosa, ela não implica em uma vida sem perigo. É isso que diz o verso 8 e 10. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. A gente precisa entender o seguinte: existem males nessa vida que de fato é punição de Deus sobre o ímpio. Os males que você enfrenta, tenha certeza, não é uma punição de Deus. Sabe por quê? Porque Ele já puniu Jesus em seu lugar, em meu lugar. Nós passamos sim consequências de pecado, mas não punição de Deus. Agora, aqueles que não são de Cristo, no mundo atual, sofrem sim punição de Deus e sofrerão no grande dia. Mas eu e você não precisamos temer o mal como punição, justamente porque Jesus já foi punido em nosso lugar. Lá em Romanos 8 também nós temos um texto muito conhecido, que diz que todas as coisas, esse tem que ter fé para acreditar, né? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como que isso funciona na prática? É uma pergunta difícil. O grande pregador Charles Spurgeon, comentando o texto de Romanos 8, ele vai dizer o seguinte: essa é uma verdade contundente na vida do crente. E eu quero ler aqui o que ele escreve nesse comentário. Ele fala assim: é impossível que qualquer mal se passe. Olha que forte que ele está dizendo. É impossível que qualquer mal se passe aquele que é amado do Senhor. Afinal, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Olha o que ele vai dizer: as mais esmagadoras calamidades podem servir apenas para abreviar o seu caminho e apressar a sua recompensa. É o máximo que a calamidade e o mal pode fazer, meus irmãos, é abreviar os nossos dias e antecipar a nossa recompensa que já está garantida. Doença para ele não é doença, mas apenas um bem em uma forma misteriosa. Perdas o enriquecem, enfermidade é sua medicina, reprovação é sua honra.
É o que Jesus disse, né? Bem-aventurados sereis quando por minha causa forem perseguidos. Morte é o seu ganho. Nenhum mal pode lhe acontecer no sentido mais estrito da palavra, pois tudo, absolutamente tudo, coopera para o seu bem. Meus irmãos, feliz é quem habita assim no Senhor. Ele está seguro enquanto os outros estão em perigo. Ele está vivendo enquanto os outros estão morrendo. A ideia, meus irmãos, é que nada foge do controle do Senhor. John Piper, quando ele comenta o Salmo 91, ele vai falar que, na ótica do mundo, o Salmo 91 é a canção que faz o seu carrasco dar risada. Porque fala assim, qual é a esperança? Quando tudo que é ruim assola a vida dessa pessoa. E por fim, meus irmãos, a quinta coisa que esse salmo nos mostra é que nós não podemos ser imprudentes. Mesmo contando com o cuidado do Senhor, nós não podemos ser imprudentes. Nós precisamos ter coragem para enfrentar. Mas nós precisamos ter temor do Senhor. Porque é justamente essa maneira imprudente que o diabo lá na tentação de Jesus usou o verso 11 e 12. Não foi isso que ele falou para Jesus? Colocou Jesus lá na parte mais alta do templo e falou assim: Senhor, se jogue daqui. Não é o que o Salmo 91 está dizendo? Que ele dará ordem aos anjos ao seu respeito, para que eles possam guardar você e proteger você. Qual foi a resposta de Jesus, meus irmãos? Não tente o Senhor teu Deus. Nós não devemos tentar o nosso Deus, meus irmãos. Nós não devemos usar a proteção e o cuidado de Deus para sermos inconsequentes. Usar o cuidado e a proteção de Deus para sermos descuidados, sermos relapsos na nossa vida. Como é que nós tentamos o nosso Senhor e vivemos uma vida sem temor? Sempre que nós estamos exigindo de Deus um tipo de cuidado sobrenatural a partir de atitudes imprudentes. Quando nós estamos pecando ou tendo medos pecaminosos, estamos exigindo de Deus um cuidado sobrenatural, nós estamos tentando o Senhor. Nós estamos ultrapassando uma linha perigosa em relação àquele que é Altíssimo, onipotente, Senhor e Deus. Agora, vale a pena nós lembrarmos, irmãos, que o Salmo 91, ele não está nos dando autorização para vivermos uma vida fazendo tudo o que nós queremos. Falando, Deus é que cuida de mim. Não adianta por aí você dirigir sem cinto de segurança, andar de moto sem capacete, tomar medicação de modo irresponsável, não cuidar da sua saúde, ser negligente na criação dos filhos e colocar isso na conta de Deus, ou de que Deus ele predestinou todas as coisas. Não. Esse é o discurso do diabo. Esse é um discurso de Satanás. Mas note que o diabo ele usou o verso 11 e 12 quando ele fala com Jesus, mas ele simplesmente não falou o 13 do Salmo 91. O diabo falou muito bem dos anjos, mas no 13 o diabo se calou, e ele fez muito bem, porque o verso 13 ele diz: você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. E esse texto, meus irmãos, do verso 13, ele tem um significado que talvez seja o mais especial do texto, porque ele é muito maior e muito mais amplo no universo do que viver uma vida de modo descuidado.
porque ele vai falar justamente aqui acerca do destino final de Satanás e do nosso livramento, porque a Bíblia vai usar justamente essas duas imagens para falar de Satanás. É a serpente em Gênesis e Apocalipse, e também é o leão que ruge. E o Salmo está dizendo de esmagar a serpente e o leão. Você pisará o leão e a cobra. Esse versículo, meus irmãos, ele está apontando para a obra perfeita de Jesus Cristo. Não é eu e você que pisamos o leão e que pisamos a cobra. A nossa segurança e o motivo de nós não temermos mais nada na vida em relação ao medo pecaminoso, não é o medo de andar na montanha russa. Isso aí a gente tem medo mesmo, né? De fazer um monte de coisa, isso não é. Mas o medo, esse medo pecaminoso, que tira a nossa paz do nosso dia a dia, o que será o dia de amanhã, que gera em nós uma ansiedade inesgotável e tremenda, das coisas que nós não podemos controlar. Nós não precisamos temer, porque Jesus esmagou a cabeça do diabo. E tudo que o mundo pode fazer por nós e contra nós, no máximo nos aproxima mais de Deus. Porque quando a luta aperta, nós caímos de joelhos diante do nosso Senhor. Irmão, Jesus cumpriu essa missão maravilhosa. E é por isso que a gente pode viver sem medo. Por isso, meus irmãos, as coisas que esse mundo caído podem jogar na minha e na sua direção, só pode fazer uma coisa: nos aproximar de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.